Alô. Boa noite. Boa noite, queridos. Você pode se colocar em pé, a gente celebrar o Senhor essa noite juntos. E tem um verso só que eu queria meditar com você, a gente falar juntos, na verdade, nesta noite, como sendo já o nosso tempo aqui na presença do Senhor. Eu vou falar, você repete após mim. Esse texto é de Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim, mas não ouvi nada. Eu acho que vocês estão chegando aqui na igreja ainda, né? Alguns estão chegando aqui ainda. Diz assim comigo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Isso, agora vamos falar com convicção mesmo, todo mundo junto. Clama a mim e anunciar-te-ei e ocultas que não sabes. Essa é a nossa oração essa noite, que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor falando conosco essa noite aqui. Quantos que estão aqui com a gente hoje pela primeira vez? Você foi convidado para participar desse culto, de alguma celebração? Levanta a mão assim, só para a gente reconhecer. Olha só, aqui na frente tem, lá atrás. Sejam bem-vindos aqui, queridos. Sintam-se em casa, nessa família que nós estamos juntos aqui celebrando ao Senhor. Agora você dá aquele boa noite assim para quem está pertinho de você, na frente, atrás. Isso, dá aquele, você não conhece, já pergunta o nome. Olha, eu estou aqui hoje para celebrar com você. E juntos nós vamos cantar, te agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvamos o teu nome por aquilo que tu és. Queremos agradecer a ti pela razão da nossa vida que és tu. Amém. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Aleluia. Damos graças ao Senhor e louvamos a Ele, amém? Só pela graça do Senhor Jesus é que caminhamos cada dia, confiando naquilo que Ele representa e é para nós, amém? só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis.
Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Você pode tomar assento, querido. Alegria, nós estamos realizando batismos extraordinariamente nesse domingo também, e domingo que vem tem mais o restante da festa, mas nós estamos nos alegrando muito com essas 3 pessoas que chegaram até esse momento, tomando sua decisão por Jesus, fazendo do seu discipulado, e hoje vamos celebrar esses batismos como igreja, como família com elas. Estou aqui com o Paulo e com o Flávio. Eu sei que eles têm também aqui o Manuel, eles têm aqui suas famílias e a sua célula. Eu queria convidar o pessoal a ficar de pé no seu lugar para a gente estar celebrando com eles aqui. Olha lá que bênção, que bom. Nossa pergunta para vocês, Paulo e Flávio, é muito simples e muito profunda. Nossa pergunta é: vocês creem de todo o coração que o Senhor Jesus, Ele é sim o Senhor, o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, junto com o seu discipulador, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui com o Manuel Marcelo, e a célula já está de pé, os familiares também. Nós nos alegramos com vocês, parabéns por essa conquista, essa vida juntos aqui. Marcelo, eu quero perguntar da mesma maneira para você: Jesus Cristo, Ele é o teu único e suficiente Salvador? Tem certeza que Ele veio e está aí reinando na sua vida? Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, junto com o seu discipulador, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai celebrar juntos esse tempo aqui com essas famílias preciosas que estão, tantos bebês aqui, as familiares chegando. Nós vamos agradecer, orar. Se tiver os pastores aqui, pastor Nasser, pode me ajudar aqui, pastor Nilson pode me ajudar. Isso, o pastor Marcílio está lá batizando. Pastor Pascoal, se eu chegar pertinho de alguém aqui para nos ajudar também. Isso, a gente vai celebrar o Senhor juntos. Vamos conhecer os bebês que estão aqui então. Como que é o nome? Lucas, Lucas, 3 meses. Lucas, querido, dá uma olhadinha só aqui no Lucas, ó. Vamos ver se vai aparecer lá. Ah, não está aparecendo o rostinho dele ainda lá, né? Uma hora vai chegar lá, né? Vamos ver aqui. Ah, chegou. Ah, lá, ó. Chegou o Lucas. Manuela Helena. Olha esse lacinho, esse arquinho, que linda que ela tá. Vamos mostrar aqui agora, Vilmara? Isso, mostrar aqui. Olha só que linda que ela está também aqui. Vamos chegar aqui. A Júlia e aqui. Aqui. Ah, junta aqui. Júlia. A Júlia. Nossa, ela tá me olhando séria aqui, né? Quem que tá com a câmera aqui para mostrar a Júlia pra gente? Tá aqui. Olha só, com a biblinha dela aqui, a gente poder adorar o Senhor e celebrar o Senhor essa noite junto com cada um de vocês. Vocês sabem que nós não batizamos crianças, pois acreditamos que chegará um dia, e é o que nós cremos verdadeiramente, é que o próprio testemunho de fé de vocês que são os pais, daquilo que vocês têm experimentado com Jesus na vida de vocês, vai ser a principal marca na vida dos filhos. As primeiras pessoas que vão mostrar para eles quem é Jesus são vocês. E o nosso desejo é que essa bênção de Deus esteja sobre a casa de vocês, sobre os familiares que estão aqui reunidos. Nós apresentamos e dedicamos reconhecendo o dom da vida. Filhos são heranças do Senhor. E por isso que nós reconhecemos juntos aqui e falamos: Senhor, em gratidão ao Senhor, nós chegamos diante dessa congregação, dessa comunidade, para dizer juntos ao Senhor que o nosso coração está alegre
pelo que o Senhor tem feito na nossa casa. E a gente vai orar por isso nesse momento. Eu convido você, assim mesmo sentado como você está, você estender as suas mãos para cá. E nesse gesto nós pedimos que a boa mão do Senhor esteja sobre estas famílias e sobre estas crianças. Amém? Pai querido, louvamos o Teu nome. Como é bom a gente poder compartilhar momentos como esse também, aonde o dom da vida, aquilo que o Senhor já tinha preparado, a Tua palavra nos garante e nos diz isso, que mesmo antes de ser formado no ventre da mãe, o Senhor já conhecia cada uma dessas crianças. E o que nós cremos é que tudo que o Senhor tem preparado para o caminho delas é caminho de paz, é caminho de bênção. Por isso que nós pedimos a Ti, que tudo que o Senhor tem preparado na história de vida delas, elas possam viver e experimentar na plenitude da presença do Senhor. O dia que elas vierem a Te conhecer, Pai, como único e suficiente Salvador da vida delas, que os pais sejam aqueles que possam testemunhar a maravilha que é, quando a gente pode ouvir dos lábios dos nossos filhos, que eles querem conhecer o Jesus que nós vivemos. Assim seja através dessas casas, que essas famílias, Pai, sejam conhecidas como famílias benditas do Senhor, que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor esteja com eles em todo o tempo, e que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento. É aquilo que oramos juntos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Erguer a voz para adorar esse Deus tão precioso, tão especial, eu acho que é uma coisa normal para aqueles que sentem a graça de Deus na sua vida, né? Eu estava aqui abraçando uma família, a família que eu estava ali do lado da Júlia, né? E acho que é o vovô que estava contando para mim dos milagres, né? Cura de leucemia, parto prematuro, tanta coisa que aconteceu, e está aí essa família linda aqui, adorando ao Senhor. Deus é bom, Deus é muito bom, é Ele que cuida das nossas vidas, toca o nosso coração. E hoje é um dia muito especial, dentro do calendário oficial da OAB aqui de Curitiba, nessa noite aqui nesse culto, nós estamos comemorando juntos com eles o dia do advogado, não é? Que foi dia 11 de agosto. E representando a OAB aqui estão 3 membros da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Conselho Federal da OAB. E eu vou pedir para eles virem aqui, próximos aqui à frente. Depois vou convidar outros advogados também para virem. A doutora Edna Zilli, doutora Cir Geroni, doutor José Lúcio Glombe, que estão aqui conosco, né? Venham aqui para frente. Pode ser por aqui, e eu vou depois convidar os outros para estarem. Fique aqui de frente para o auditório, tá? Eles estão representando a OAB, sejam bem-vindos aqui. E esse é um momento de gratidão. Mas eu não queria convidá-los só. Eu queria convidar todos aqueles que são advogados, que estão aqui na igreja hoje,
nós gostaríamos de agradecer a Deus por suas vidas, não é? E nesse ato solene, orar por vocês. Então, por favor, venham todos à frente, se unir com os seus colegas que representam aqui a agremiação de vocês, não é? A Ordem dos Advogados do Brasil. Tem vários aqui, olha só quanta gente, não é? E nós queríamos acolhê-los aqui e agradecer a Deus por suas vidas. Olha só quanta gente. Ó, tem um time de advogado aqui, incrível, hein? Fala a verdade, hein? Olha só que coisa abençoadora, tá? E agora, num gesto de carinho, eu queria pedir uma gentileza para você que ficou sentado. A gente vai agradecer a Deus por essas vidas e a gente vai interceder por eles. Mas é tão gostoso quando a gente pode ser acolhido de alguma maneira. Eu vou fazer uma oração aqui, mas ela parece tão impessoal, a gente orando daqui de cima. Então eu queria que alguns irmãos voluntariamente viessem aqui e abraçassem esses irmãos, esses amigos que estão aqui hoje, e que pudéssemos orar por eles, agradecendo a Deus pela vida, pela profissão. E nesse acolhimento eu queria que vocês se sentissem abraçados, tá? Abraçados por Deus, abraçados pela igreja, abraçados pela sociedade, pelo trabalho que vocês prestam, e a gente vai orar e interceder a Deus por vocês, tá? Então, não pode ficar ninguém sozinho, você já sabe como é que funciona aqui, tá? Então chega, dá um abraço e diz assim, olha, e fica do lado, tá? Fica aí pertinho, ó, eu estou aqui do seu lado para simplesmente expressar o acolhimento, não é? Expressar o carinho. Quem está sozinho, que ninguém abraçou, tem gente sozinha lá, né? Ó, 1, 2, 3, 4, vem rápido aqui para ajudar a gente, tá? 2 que estão sozinhos aqui, olha, queria que 2 pessoas viessem aqui. Isso aqui é uma santa bagunça, fala a verdade, não é gostoso demais, né? Então, tem 2 aqui que estão aqui, olha, aqui está sozinho também, não está sozinho? Tá, você está com Deus, tá? Todos nós estamos, graças a Deus, né? Mas aqui, ó, a senhora também está sozinha, né? Então, queria que alguém viesse acolher aqui, dar um abraço, tá? Chega junto. Torquato, hoje você vai receber o abraço, você não vai dar abraço. Hoje você está recebendo o abraço, né? Você que está sempre dando abraço para alguém aqui, né? Faltou alguém, me ajuda, que às vezes daqui de cima a gente não percebe. Faltou alguém para dar um abraço aqui? Acho que está todo mundo, não é isso? Agora sim, todo o povo de Deus fica de pé, estende a tua mão para cá. O estender a mão significa um símbolo de fé, tá? A oração com imposição de mãos não significa que tem poder na nossa mão. Nós estendemos a nossa mão pela fé, crendo que Deus vai estender a mão dele para abençoá-los. É assim que funciona. Minha mão e a sua são iguais. Mas quando a gente faz isso com fé, a gente crê que o Deus Todo-Poderoso estende a sua mão sobre nós. Então oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui com esses irmãos, com esses amados, com esses queridos aqui, num dia especial em que a Ordem dos Advogados celebra um culto evangélico de ação de graças a favor da vida, a favor do trabalho, da missão de ser advogado numa sociedade de direito, Senhor. E eu quero te pedir que nesta hora, cada um dos teus filhinhos que estão aqui, porque na tua presença nós não somos outra coisa a não ser filhos, e filhos amados, porque diante do Senhor não há qualquer tipo de acepção de pessoas. Por isso eu quero te pedir que nesta hora o Senhor esteja acolhendo e abraçando, assim como simbolicamente eles foram acolhidos e abraçados. Que a tua mão de poder se estenda sobre eles, assim como estendemos as nossas mãos a favor deles. Que o Senhor derrame tua graça e misericórdia, que nas encruzilhadas desta profissão, onde eles são chamados a viver uma ética que, se não for um valor de vida, se perde, Senhor, em aquilo que é legal, mas não é moral.
que o Senhor esteja com eles, dando-lhes a tua sabedoria. Que o Senhor possa falar-lhes ao coração, e como um pai fala ao filho, eles possam se sentir orientados pela tua sabedoria e pelo teu discernimento. Ó Pai, como pessoas, eles têm família, eles têm sonhos, eles têm lutas, eles têm problemas, eles têm situações financeiras diversas. Então eu quero te pedir, Senhor, segura na palma das tuas mãos os teus filhinhos. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço aí e vamos dar uma salva de palmas para eles aqui. Que Deus os abençoe, né, na missão de defender o direito e a justiça no meio da sociedade. Sejam bem-vindos aqui entre nós e celebremos juntos na presença do Senhor. Esse é tempo também quando nós celebramos na presença de Deus dízimos e ofertas. Falei hoje pela manhã e queria repetir, ainda que não vá ler isso agora. O livro de Ageu conta uma história muito interessante. O povo de Deus estava chegando depois de 70 anos de cativeiro na terra prometida outra vez, e eles tinham voltado da Babilônia com um sonho, o sonho de reconstruir o templo do Senhor. E nesse projeto eles chegaram lá cheios de idealismo, mas quando encontraram a terra estava toda quebrada, as casas não existiam mais, os muros estavam derrubados, era uma terra arrasada, os campos não estavam sendo lavrados, não tinha comida, não tinha como fazer as coisas. Então cerca de 4.000 pessoas dessa primeira leva que chegaram lá, colocaram um sonho de lado e começaram a reconstruir a cidade, a plantar as vinhas, a plantar as coisas, a criar do gado, porque eles tinham que recomeçar a vida. Mas o tempo foi passando, e quando a gente só foca em construir a própria vida, o tempo passa muito rápido e a gente nem percebe. E aí então chega o profeta Ageu e diz assim: olha, vocês têm semeado muito e têm colhido pouco, e o que vocês colhem eu até soprei e se dispersou. Ele diz: mas por que, Senhor, o Senhor está soprando? E aí então ele diz assim: porque vocês estão cuidando só da vida de vocês e da casa de vocês. E aí então o Senhor dá uma lição, que é uma lição que permeia toda a Bíblia. E a lição é: olha, construam a casa de Deus em primeiro lugar. E a gente vai encontrar essa lição no Novo Testamento nas palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia vai ensinar é que Deus precisa ter, o Senhor precisa ter a prioridade na nossa vida. Não só nas questões financeiras, Deus tem que ter a prioridade do seu tempo. Então um dos ensinos que nós aprendemos sabe o que a gente faz? A gente todo dia, a primeira coisa que a gente faz é separar um tempinho, logo de manhã, para a gente adorar a Deus, dizendo: Senhor, vou começar meu dia, e começando o meu dia eu quero dizer: Tu és o Senhor do meu dia. A gente olha para a nossa família e a gente coloca a nossa família dizendo: Senhor, que na nossa casa Tu tenhas prioridade. A gente vai para o nosso trabalho e a gente diz: Senhor, que o meu trabalho seja uma missão para o Teu reino, e isso é prioridade. E na área financeira é a mesma coisa. Nós separamos a 10ª parte de tudo que Deus nos dá em primeiro lugar, porque buscamos primeiro a Deus e a sua justiça, e cremos que todas as outras coisas nos são acrescentadas. A palavra de Deus não promete que você vai ficar rico, mas a promessa de Deus é que a boa mão do Senhor vai te acompanhar todo o tempo, em casa, no trabalho, na família, não por causa do dinheiro, mas porque Ele é o primeiro na sua vida e no seu coração. E é nesse espírito que nós celebramos essa hora de entrega e consagração de dízimos e ofertas. Para nós é uma consagração, onde através desse gesto e dessa prática a gente está dizendo:
Tu és o Senhor também da minha área financeira. E louvamos a Deus, porque tudo que temos e somos veio das mãos do Senhor. Se você veio preparado nessa noite para participar desse momento, então daqui a pouquinho nós vamos estar cantando e adorando a Deus. Você vai se levantar do seu lugar e num ato de consagração vai colocar numa das caixas, num dos gasofiláceos espalhados, a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, o seu ato de devoção a Deus também nessa área. E queria desafiar você a experimentar colocar Deus em primeiro lugar. Começa com uma coisa bem simples. Quando você levantar pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa, se ajoelha ali na beira da tua cama, começa o teu dia dedicando a tua vida, o teu tempo ao Senhor. E depois me diga se mudou alguma coisa, porque a graça de Deus e as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Que Deus nos dê graça para celebrarmos o seu nome agora. Casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Perto estarão reunidos adoradores. Os que exaltam a Deus, Ele fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Senhor, um lugar de harmonia. Faça no meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que o dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Você pode colocar em pé e cantar essa canção, declarando essa oração na família, declarando aquilo que queremos viver na nossa casa. Amém. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que o dia te recebeu nunca mais irá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Assim seja a nossa casa, todo dia, todo o tempo, uma casa onde Jesus entra e a gente pode viver as coisas tremendas de Deus cada dia. Amém. Amém. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra e proclame força e poder e louvores ao Rei. Vence os montes e ruge ao mar com o som de teu nome. Ando alegre com teus grandes feitos, uma adestrarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Nessa semana, agora que a gente está iniciando outra, a gente finalizando uma, eu estava orando de madrugada, e sabe aqueles momentos que o Espírito Santo fala ao teu coração algumas coisas que são tão preciosas, que você entende que é só Deus que está falando com você? E de repente me veio um casal na minha mente, naquele momento. E aí quando me veio aquele casal, a voz do Espírito Santo falou assim: olha, pega esse versículo aqui e manda no WhatsApp para eles agora. Mas isso era 3:30 da manhã. Eu falei, eles devem estar dormindo, mas tudo bem. Eu peguei o versículo, mandei. Quando eu terminei de mandar, uns 2 minutos depois veio uma resposta: pastor, o senhor está acordado ainda? Eu falei, eu estou acordado, estava aqui orando e Deus colocou no meu coração que mandasse esse versículo para vocês. E ele falou assim: eu posso te ligar agora? Eu falei, pode. Aí me ligaram. Pastor, eu estava aqui com a minha esposa de mão dada aqui orando, a gente não estava conseguindo dormir a madrugada inteira. A gente tem algo tão complicado para resolver amanhã da nossa empresa, e o coração estava tão angustiado, e a gente começou a orar e falar assim: Senhor, fala com a gente não consegue dormir, a gente precisa estar descansado amanhã para tomar essas decisões. E aí, pastor, eu ouvi uma voz que falou comigo. Eu falei, mas o que você ouviu? Pega o teu celular, porque tem uma mensagem para você lá. E aí ele foi, pegou o celular e tinha o versículo que eu tinha mandado. Querido, humanamente ninguém tem o poder para fazer isso. Eu não tenho, sou igualzinho a você. Mas quando nós chegamos diante da presença do nosso Deus com o nosso coração aberto, a gente fala assim: Senhor, faz alguma coisa na minha vida ou através de mim, eu estou aqui para te servir. De alguma maneira a voz do Espírito Santo vem na necessidade, no momento, no instante, respondendo da maneira que só Ele sabe que a gente precisa, e aquilo traz um renovo para a alma e para o coração. E a gente vai orar por isso agora nesse momento. Quem sabe você saiu da sua casa assim: Senhor, eu estou indo hoje lá porque eu queria ouvir algo do Senhor. Ou quem sabe você veio aqui sem um motivo específico, mas desde que começou esse culto, um sentimento vai batendo no teu coração
Senhor, como eu queria viver isso todos os dias da minha vida. Queria experimentar dessa paz, dessa alegria que a gente não sabe explicar direito, mas a gente vive quando a gente está entrando na presença dEle. Quem sabe situações como recebi aqui agora há pouco, alguns bilhetes aqui de pedidos de oração. A gente orou pela manhã aqui pelo Dr. Carlos, aí recebi o comunicado agora, que ele faleceu 5:30 da tarde agora. A família está bem angustiada. Eu tentei falar com eles pelo telefone agora há pouco, nem conseguiam falar, chorando. E aí de repente a gente pode crer em algo que Deus é capaz de fazer. É que quando a gente bate na porta e fala: Senhor, escuta a nossa oração, de alguma maneira o Senhor pega e envia os anjos dele para cuidar, a presença do Espírito Santo dele para consolar, a presença dele para renovar e restaurar por aqueles que a gente intercede, pelos filhos que muitos pais oram aqui, que talvez estejam nos lugares que você não gostaria que eles estivessem nesse momento, e você fala assim: Senhor, eu vou continuar intercedendo, porque eu creio naquilo que o Senhor fala, que quando eu busco a tua presença, o Senhor responde a minha oração. Você concorda da gente orar por isso agora? Orar por essa família enlutada, orar por aqueles que estão doentes, por aqueles amados seus que estão no teu coração, pelas lutas que talvez você já está aqui pensando: como é que vai ser essa semana, como é que vai ser a partir de amanhã, como é que vai começar a segunda-feira, como é que vai ser dentro de casa, como é que serão os negócios essa semana. Mas a gente parar um pouquinho, como a gente está fazendo aqui, parar um pouco só para chegar juntos diante dele e falar assim: Senhor, escuta a nossa oração. E Deus, de alguma maneira, querido, na fidelidade dele, responde, no tempo dele, na soberania dele, mas ele responde. Eu não vou pedir para você orar com quem está perto de você, não vou pedir para você se juntar em grupo agora nesse momento, mas só vou te pedir uma coisa bem simples. Você só vai perguntar o nome de quem está do seu lado, só o nome. Você vai falar assim: como que é seu nome? Só o nome. Se é alguém que está aí como casal aí, pergunta quem está na frente, atrás, fala: como que é seu nome? E mesmo que você não conheça a história de vida dessa pessoa, mesmo que você não saiba direito quem é, você vai falar assim: Senhor, essa pessoa que eu perguntei o nome, ela é preciosa aos olhos do Senhor, e eu quero colocar essa vida diante de Ti, e eu quero orar por essa pessoa agora nesse momento. Então fecha os teus olhos e clame ao Senhor por essa pessoa que você ouviu o nome dela aí, e fala: Senhor, o Senhor que escuta a oração, atende nesse momento aquilo que colocamos diante do Teu altar. Meu Cristo, Senhor, pra sempre, ó Rei, te louvarei com teu maravilhoso. Só você cantando essa frase agora. Por isso, com o meu ser, tudo que sou, eu sempre
Cante ao Senhor. Toda a terra proclame. Amém. E louvores. Você pode sentar-se, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos daqui a pouquinho meditar na palavra de Deus, mas eu tenho algumas coisinhas que eu preciso dizer aos irmãos. Primeiro, se você está nos visitando hoje, a igreja tem um presente, tem uma lembrança da sua visita aqui, e basta você preencher um formulário que tem aí na frente da sua poltrona, e na saída entregar numa sala à minha esquerda, chamada Integração, Sala da Integração, e ali você vai levar um kit, um presente da nossa igreja, como uma lembrança da sua visita aqui. Então, preencha, leva lá, e é um presente que nós preparamos para você. Essa semana vai começar aqui um evento muito gostoso na vida dessa igreja, que é o Congresso de Encorajamento da Família. E a partir do dia 27, quinta-feira à noite, nós vamos estar aqui. Todas as noites são livres, você pode vir gratuitamente. O congresso, durante os dias, com as suas oficinas, tem um custo, e você precisa fazer a sua inscrição. E a gente vai estar contando com mais de 10 diferentes pregadores do Brasil inteiro aqui. Gente muito boa. O que vai estar falando aqui na quinta-feira à noite, eu acho que é um dos melhores pregadores na atualidade no Brasil, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é? Que muitos conhecem seus livros, programa de televisão. Eu tenho certeza que nós seremos tremendamente abençoados. Ele vai estar na quinta-feira à noite, sexta-feira, durante as oficinas aqui, manhã, tarde e noite. Vamos ter pastor Paulo Mazzoni da Central, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, também como um dos nossos preletores, Miguel Piper, pastor Pio Carvalho, o Mano, tem tanta gente, são 10, eu não vou conseguir lembrar de todos que estarão aqui. Você não pode perder. Agora, faça a sua inscrição, por favor, porque eu preciso saber quantas pessoas vêm para organizar as oficinas, porque conforme o número das pessoas inscritas para cada oficina, a gente tem que preparar as salas, e eu estou ficando desesperado, porque eu não estou conseguindo preparar as coisas. Então me ajuda, faça a sua inscrição hoje ainda. Lá fora você vai encontrar alguns formulários. A igreja, junto com outras organizações da sociedade, está participando desse movimento promovido pelo Ministério Público Federal, onde estamos fazendo um abaixo-assinado, tentando levantar 1,5 milhão de assinaturas, para que haja uma mudança na legislação brasileira e transforme-se o crime de corrupção em crime hediondo, não é? Você sabia que a pena mínima para o crime de corrupção são 4 anos, e que a pessoa, se for penalizada com essa pena mínima, ela nem vai para a cadeia, né? Porque é uma pena pequena, e então ele pode cumprir essa pena mediante uma troca que o juiz faz de bolsas, como é que é? Não é bolsa,
cesta básica, serviço comunitário. Então você fica olhando aquilo, né? Então essa é uma lei que coloca o crime de corrupção como hediondo e coloca uma penalização maior à medida que haja maior quantidade de roubo, não é? E aí não vai trocar por cesta básica aquilo que está matando aí o brasileiro na saúde. Então você preencha lá com a sua assinatura, ou você também pode levar uma folha dessas com 8 lugares de assinatura, colher essas assinaturas, depois trazer aqui na igreja para a gente fazer a entrega. A primeira entrega de assinaturas no Ministério Público aqui do Paraná vai ser feita no dia 2 de setembro, tá? Então eu queria desafiar você a correr, você que levou a sua ficha para preencher, a trazer de volta, porque no dia 2 de setembro nós faremos a primeira entrega. Bom, venho aqui, né, Vera, Nasser, nós temos o privilégio, eu esqueci uma coisa aqui, se não perdoa, tá? Senão eu vou apanhar aqui, né? É que hoje a cantina, logo depois do culto, está sendo organizada pela área social da nossa igreja. Então tudo que você investir lá vai ser investido na vida de pessoas através da ação social. E aqui fica o desafio de você, em vez de comer a pizza lá fora, come alguma coisa aqui depois do culto, e você vai estar abençoando famílias que carecem da ajuda, e a igreja está ali participando. Pastor Nasser e Vera tem estado conosco, e 2 anos como pastor aqui da nossa igreja, 3 anos e meio já frequentando, trabalhando aqui conosco, desenvolvendo ministérios, ainda que não sendo sustentado pela igreja. E Deus nos abençoou com a presença desses servos de Deus. Nós nos conhecemos há muitos anos, pastoreamos em bairros próximos de São Paulo, no começo do nosso ministério, e depois nos encontramos em tantas outras localidades, em eventos, e estudamos juntos numa ocasião. Tanta coisa boa já aconteceu entre a gente, mas de repente Deus nos deu o privilégio de trabalhar juntos, né? E muita coisa boa foi feita através, como você disse, pouco tempo, mas muita coisa foi feita através do ministério de vocês aqui entre nós. Mas o pastor está deixando esse ministério local aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, e essa é uma coisa que a gente vinha orando e conversando, e se não me falha a memória, foram 10 sinais que você pediu a Deus, né? Foram vários assim sinais colocados na presença de Deus, e a gente foi acompanhando esse processo e orando, e o último deles eu acho que foi assim, não dá para duvidar de nada, foi tremendo, né? Alguma coisa impossível de acontecer, e aconteceu de uma maneira surpreendente, né? E desde então ele tem se preparado para deixar aqui, vai assumir um novo ministério na região de Quebec, no Canadá. Ele já tinha vindo do Canadá, entendeu que Deus tinha um propósito para esse tempo, está retornando para o Canadá, vai ter que aprender francês, porque ele está indo para o outro lado, não é? Lá para Montreal, e Deus o está levando. E esse é um domingo de despedida que nós estamos vivendo aqui. E eu pedi que ele estivesse pregando nesse domingo, nos 3 cultos aqui na igreja, para que a gente pudesse levar aquele gostinho gostoso, né, da palavra que está sendo proclamada, e dizer muito obrigado para vocês, porque vocês foram uma grande bênção. Grande bênção como servos de Deus, na integridade, na visão, no ardor, no projeto de Deus na vida de vocês. Muito obrigado, porque nós fomos abençoados, eu fui abençoado através da vida de vocês. Então nessa hora eu queria entregar o púlpito para você. Eu sou ciumento desse púlpito, não entrego para ninguém não, né? Entregar para você esse púlpito até com uma manifestação de carinho, e dizer muito obrigado, porque Deus tem usado a vida de vocês. Obrigado, pastor, obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor Pascoal. Toda despedida tem um gostinho meio ruim, né? A gente não se sente muito bem com isso. Mas na verdade o povo de Deus não se despede, o povo de Deus não diz adeus, o povo de Deus diz até logo, a gente se vê em qualquer hora.
em qualquer lugar, e se a gente não se encontrar aqui, a gente vai se encontrar no céu. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, e a minha gratidão em nome da minha família, ao conselho da igreja, a todos os diáconos, ao pastor principal, pastor titular da igreja, pastor Pascoal, um amigo querido, um homem de Deus, um homem que abriu possibilidades ministeriais aqui em Curitiba para mim. Eu havia chegado, na verdade nós chegamos do Canadá em 2010, fim de 2010, fomos morar 1 ano em Londrina e depois viemos para cá, então estamos aqui há 4 anos. E nesse período tem sido tão rico, e eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Pascoal, pela visão dele, pela sensibilidade para com o Espírito Santo e pela confiança, acima de tudo pela confiança. Porque quando eu era pastor de uma igreja local e titular, o púlpito para mim é muito sério, eu sempre também fui muito ciumento do púlpito, mas não é... Eu entendo muito bem, porque a responsabilidade é muito grande e cai sobre nós. Então, todas as vezes que eu prego numa igreja, eu agradeço ao pastor titular da igreja pela oportunidade, pela confiança, porque não é fácil. Muitas vezes nós, com muito carinho, cedemos o púlpito para alguém, e a gente vem trabalhando por anos numa igreja, e às vezes por uma mensagem, há uma confusão na igreja e gera problemas, e a gente já viu isso tantas vezes, mas eu louvo a Deus. Obrigado, pastor, obrigado pela sua amizade, pelo seu companheirismo, e esse é um tempo interessante para nós. Hoje pela manhã eu estava ministrando, não vou falar a mesma mensagem não, mas eu estava ministrando sobre Marcos capítulo 16, quando o Senhor Jesus diz aos discípulos: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E falamos um pouco dos sinais, né? E eu estava agora, ali a gente estava cantando, eu estava me lembrando, 2009, eu era um dos pastores de uma igreja canadense, eu era o pastor líder de um campo, né, que eles chamam de campo, como se fosse aqui uma igreja irmã. Eu era o pastor desta igreja e fazia parte também do grupo de missões da igreja. E aquele grupo de missões e o pastor titular me chamaram e me disseram: olha, Nasser, a gente gostaria que você fosse num grupo que vai ministrar, isso foi em 2008 e 2009, por 2 anos na Ucrânia. E você gostaria de ir? Eu falei: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estava há muitos anos orando a Deus para que me desse a oportunidade de alguma maneira ministrar no leste europeu. Então eu agradeço porque Deus está neste negócio. Foi em 2008, em 2009, eu estou lá, ministrei, era um grupo de obreiros, missionários ucranianos, ganhando a Ucrânia para Cristo. E ali ministrei, etc. E uma pessoa chegou perto de mim e disse assim, em russo, obviamente eu não entendi nada, não preciso dizer para você que eu preciso de tradução, óbvio, né? Mas em russo, a pessoa disse assim para mim: irmão, eu vi você em algum lugar que eu não sei o que é. Atrás de você, eu vi casas. E que até onde eu sei, até onde eu já vi, me parecem casas no Brasil. E algo me disse: 5 anos. Eu fui me lembrar disso. Agora na minha mudança, mexendo nas minhas coisas, eu peguei aquele papel que eu tinha escrito isso. Eu tinha esquecido completamente. Faz exatamente 5 anos que a gente voltou do Canadá. Aqui ficamos. E agora voltamos. Você crê em milagres? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje à noite? Não. Sim ou não? Então digam sim, mas um pouco mais forte, obviamente, do que isso. Vamos lá? Sim. Amém! Então pregarei. Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20.
Atos capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 17, mas nós vamos fazer a leitura de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou fazer a leitura do texto todo. O que eu vou fazer é estudar esse texto, e aí nós vamos ler o texto todo em partes. E aí depois entenderemos o texto completamente. A ideia toda aqui é o seguinte: o tempo... Paulo, o apóstolo, está se despedindo. Gente, eu não estou me comparando com Paulo, é que esse texto me veio ao coração como um consolo do Espírito Santo, e eu quero compartilhar isso com você. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele está indo para Jerusalém, e as palavras de Paulo foram tão fortes, tão importantes, tão tocantes, que a Bíblia diz que os presbíteros da igreja, no versículo 36, diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Esse é o momento. Então dá para imaginar que é um momento tenso, é um momento difícil, é um momento em que Paulo não está apenas dizendo: gente, estou indo embora. Paulo está dizendo: nunca mais vocês vão me ver, porque o que o Espírito Santo me revela são prisões e tribulações e dificuldades. Eu serei detido, eu serei preso, e consequentemente o apóstolo Paulo sabia que o seu tempo estaria no fim. Então eu quero ver esse texto à luz de princípios de Deus para a liderança da vida, liderança cristã. Eu como líder, você como líder. Todos nós somos líderes em algum estágio ou em algum tipo de nível na nossa vida. Somos líderes em casa, somos líderes no trabalho, somos líderes de amigos, de grupos de amigos. Temos relacionamentos com pessoas e acabamos influenciando essas pessoas. De alguma maneira, somos líderes por causa da profissão ou somos líderes por conta de uma vocação, mas de toda maneira somos líderes de alguma maneira, e é isso que eu quero trazer para você: princípios de Deus para um líder cristão. O primeiro princípio que eu trago para você, o apóstolo Paulo diz assim nos versos 33 a 35: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Em primeiro lugar, o caráter do líder. Caráter é algo que muita gente tem falado, que está faltando no mundo, está faltando no Brasil, está faltando na liderança, está mesmo. Mas o caráter do cristão é muito mais do que aquilo que a gente chama de berço. A gente diz: tem gente que tem berço, tem gente que não tem berço. Mas tem gente que nunca teve berço, mas a graça de Deus alcançou essa pessoa, e essa pessoa passou a seguir o Senhor Jesus em temor e tremor. E passou a andar segundo princípios estabelecidos nas Escrituras. Paulo disse para aqueles líderes, ele havia chamado aqueles líderes, eram os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja. Ele chamou aqueles homens e disse o seguinte: vocês sabem que eu não cobicei de vocês nem prata nem ouro. Vocês sabem que eu trabalhei para desempenhar o meu ministério. Eu fui sério com isso. Meus irmãos, o líder cristão é um líder que não se vende. Ele não tem preço. Ninguém o compra. Não importa se o valor da propina é grande ou não, se ele é em dinheiro ou não. Muitas vezes a propina está numa promoção, a propina está muitas vezes numa facilidade, numa abertura ilegal, e que de alguma maneira alguém traz como uma benesse para alguém. Há um ditado muito antigo que diz que aceitar um benefício é perder a liberdade. Aceitar um benefício é perder
a liberdade. E mais do que nunca no nosso país nós precisamos de gente com caráter. Gente que não se vende absolutamente por nada. Gente que tenha princípios determinados pela palavra de Deus. Não são vontades humanas, são princípios de Deus. É caráter em obediência. É vida séria com Deus. E Paulo disse: vocês sabem que eu não cobicei de vocês absolutamente nada. E pelo contrário, eu fui um fazedor de tendas. Eu trabalhei. Eu lutei, eu fiz o máximo que eu pude para não ser pesado para ninguém. Segundo lugar, versículo 17, logo no começo então daquele texto que eu apresentei aos irmãos, diz assim, nós vamos ler do 17 ao 21. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com o nosso Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foco do ministério, foco, conteúdo. Paulo sabia o que ele deveria fazer. Sabe, eu tenho visto tanta gente que não sabe para que veio nesse mundo. Eu tenho ouvido tantas pessoas que dizem assim: sabe, a minha profissão é tal. E eu digo: e você é feliz nisso? Não, sabe como é que é, está difícil, a coisa, luta, não sei o quê. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que não fala da profissão, não fala do que estudou, fala do conteúdo. Paulo disse: vocês sabem o que eu fiz entre vocês? Eu não parei de ensinar a vocês. Eu não parei de passar para vocês tudo aquilo que o Senhor me ensinou. Eu compartilhei durante todo esse tempo. Eu fui fiel ao meu Deus. Eu trouxe para vocês tudo aquilo que o Senhor me deu. Eu ensinei publicamente, eu ensinei de casa em casa, mas eu tenho um foco na minha vida. O foco de Paulo não era fazer tendas, ele fazia tendas para sobreviver. Mas o foco de Paulo era um foco ministerial. Aí você vai dizer: bom, pastor, mas isso era um apóstolo, não era a função dele. Gente, não tem esse negócio de função. O que tem é o seguinte: eu sou um cristão, você é um cristão. Para que você existe nessa terra? Se alguém chegar agora aqui para você e falar assim: olha, nós estamos aqui ao vivo, numa transmissão da CNN, sei lá o quê, estamos aqui transmitindo para tantos países ao vivo. Aqui está a nossa pergunta para você: qual é o objetivo da sua vida? Eu como profissional, eu tenho, são muitas coisas, estudei, fiz isso, fiz aquilo, fiz mestrado. Qual é o objetivo da sua vida? Dá licença interromper, mas eu não lhe perguntei qual é a sua profissão e nem que o senhor estudou. Eu estou lhe perguntando qual que é o propósito da sua existência na terra. Pense nisso. Paulo sabia. Tanto é que no versículo 24 ele diz o seguinte: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele fala de duas coisas aqui. Ele diz carreira e ministério. Ele diz: eu tenho uma jornada na minha vida e eu tenho um ministério para realizar. Esse é o meu propósito de vida. Eu não estou brincando de ser gente, eu não estou brincando de ser um habitante do planeta Terra. Eu sei por que o Senhor me encontrou quando eu estava a caminho de Damasco. O meu coração era um coração temente a Deus, mas sem sabedoria.
Eu queria prender a todos aqueles que chamavam Jesus Cristo de Deus. Eu queria prender esses blasfemos. E eu os prendi, e alguns morreram. Mas o Senhor se apresentou a mim. E em voz, e numa língua hebraica, a língua do coração, Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Traduzindo, para que dar murro em ponta de faca? Para que ir contra a maré? Você pode não ter entendimento, mas isso é real. Jesus não diz: por que você persegue a minha igreja? Jesus diz: por que você me persegue? Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Nunca na história da humanidade nós tivemos uma quantidade tão enorme de cristãos sendo perseguidos e mortos como temos hoje. Pessoas estão sendo mortas, não é só pelo Estado Islâmico, isso é antigo. Temos sido perseguidos, chacoteados, apresentados, como o apóstolo Paulo diz, ali como no picadeiro, como um espetáculo ao mundo. Por quê? Por que o mundo odeia tanto a cristãos? Cristãos que não pegam em armas, cristãos que não desejam o mal para os outros, cristãos que oram pelos vizinhos, cristãos que procuram anunciar a paz, porque aprenderam lá na bem-aventurança que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Nós sabemos muito bem que existe toda uma artimanha satânica para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas nunca o diabo conseguiu destruir e nunca conseguirá. Pessoas morrem, mas a igreja continua. E sabe por quê? Porque um dia o Senhor Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E Paulo tinha isso no seu coração. Ele passou de perseguidor para perseguido. O apóstolo Paulo tinha fãs, só que eram fãs inimigos. Onde ele ia, tinha gente atrás. Onde Paulo ia, tinha gente querendo matá-lo, querendo fazer alguma sedição na cidade, alguma confusão na cidade para prender o apóstolo Paulo. E Paulo disse assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, só para compartilhar um pouquinho, deixa eu compartilhar um negócio para vocês. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Isso é convicção de propósito. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério que me foi confiado. Eu tenho uma carreira, eu tenho um ministério, e eu preciso terminar este ministério, porque foi recebido pelo Senhor, foi recebido do Senhor. Um outro princípio, eu leio no versículo 28 ao 30, diz assim, Paulo falando agora para os presbíteros, ele disse assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Interessante isso, né? Bispos, pastores, como é que é isso? Paulo sabia muito bem o que significava o ministério pastoral. A palavra bispo no grego é episkopos. Episcopo, é uma visão geral. O bispo é aquele que tem uma visão de supervisão. Aí ele diz: vocês são bispos para pastorearem. Interessante, né? O fim é o pastoreio.
O fim é ajudar a ovelha, levar a ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ajudar a ovelha a crescer, a se desenvolver, a ter maturidade, curar as suas feridas e assim por diante. O fim é o pastoreio. Sabe, gente, na obra de Deus, não existe essa coisa de cargo, função, como se essa pessoa fosse mais importante que a outra. Somos todos pastores e somos todos ovelhas. Pastor, eu posso ser um pastor sem ser ordenado um pastor? Claro que pode. Porque pastor é um dom. É um dom. Há pastores ordenados que não têm dom de pastor. Vocês conhecem, não conhecem? Tem outros dons. Porque o pastor é um dom. No entanto, mais do que o dom, é o cuidado que cada um precisa ter pelo outro. É você cuidando de alguém. É você se preocupando com alguém. Sabe o que pode ser a coisa mais triste na sua vida cristã? É você vir ao culto, entrar, cumprimentar as pessoas, quando as pessoas dizem, cumprimente a pessoa que está do seu lado, você dá aquela carinha assim, azeda, assim, amarela também. Como vai? Satisfação. E puxa o carro. Por quê? Porque eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não me preocupo com ninguém. Paulo disse, não. Vocês precisam pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Vocês precisam cuidar uns dos outros. Ele vai mais além. Ele continua dizendo assim no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Interessante. Isso acontece todo dia. Todos os dias aqui no Brasil e em toda parte do mundo. Eu estou assumindo uma igreja em Montreal. Uma igreja pequenininha. Um grupo aí de 60 a 70 pessoas. O casal que estava antes de nós, um dia, presta atenção, eles estavam cuidando de uma igreja de brasileiros, tá? Eles já cansados precisaram tirar férias. E tiraram férias, saíram por algumas semanas para descansar. Quando voltaram não tinha mais ninguém na igreja. A igreja sumiu. Aí eu falei assim, mas como? Por quê? E eles me disseram, porque apareceram lobos devoradores. Tem gente que vai para esses países, muitas vezes vai de uma forma ilegal, e chega lá e diz, sou pastor. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Se eu ficar sabendo que é legal e falar que é pastor, eu vou dizer assim, meu amigo, você está em pecado. Puxa o carro daqui e volta para o Brasil. Você não tem nada para fazer lá? Quer entrar aqui, entra certinho. E eles ficam espiando, assim como aqui existe isso, né? Falando no Brasil, acontece todo dia isso. Alguém fica espiando onde tem ovelha. A ovelhinha geralmente é assim, muito inocentinha, não é verdade? Por isso que Jesus chamou a gente de ovelha, gente. Por que ele não falou assim, o meu rebanho de bois e touros? Por que ele não falou assim? Por que ele não falou, não é? Por que ele não falou assim, esses leões que eu tenho na igreja, leões e leoas do Senhor? Ele não fala, ele fala ovelhinha. Ovelhinha. Inocente que dói. Passa alguém igual aquela fábula lá do cara que toca flauta e vem o quê? Rato, né? E vem os ratinhos, já viram essa? É uma fábula, né? E aí também vem os pastores aí, de meia tigela, tocando flauta, e as ovelhinhas. Aí eu vou atrás desse pastor, ele é uma benção.
Outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu acho que eu já contei isso aqui, uma pessoa falou assim para mim, pastor, uma pessoa é uma bênção, estou indo lá na igreja. É verdade, quem é? Era um pastor falando, é verdade, e como é que era? Olha, ele é uma bênção. Já me falaram assim, parece que tem um monte de problema e tal, o cara, sei lá, não é muito homem, tem uns negócios assim, umas coisas assim, mas você vê que coisa linda Deus usa. É ou não é uma ovelha? É ovelha. Não tem discernimento nenhum, né? Não é? Tem discernimento zero, cega, ovelha cega, surda, manca. Cega, surda, manca, só não é muda, porque o que esse povo fala é brincadeira. E fala, e fofoca, e conversa, e conta história, e vai, e longe, não é? Paulo disse assim, eu sei que assim que eu for embora, entrarão lobos vorazes. Se fosse um bando de leão, não ia um lobo perto. Mas é ovelha, bonitinha, rechonchudinha, gordinha. O lobo olha e diz, é ali que eu quero estar. Lobos devoradores. Misericórdia, eu ia contar uma história, mas não contar não. Não posso essas coisas. Já passei por cada uma. Lobos devoradores. Aí você vai dizer assim, mas por que o lobo chegou? Paulo disse, porque entre vocês, na minha saída não se levantou pastor. Porque vocês descansaram que eu estava liderando. Dois ministérios Deus me fez ver aqui na PIB, dentre outras tantas coisas, mas dois ministérios que eu quero citar. O primeiro, a jornada, discipulado pela internet. Louvado seja Deus, agora com novas funcionalidades, entre lá, vai ser bênção para a sua vida. www.ajornada.com.br. O segundo ministério, o Holy Hour, trabalho com homens. E aí você diz assim, trabalho com homens, né, gente? Aí agora o negócio é sério, tem homens, né? Ovelha também. É verdade, velho. Eu sou ovelha do Senhor e você também. Somos ovelhas do Senhor. Você, pastor Nácio, e agora que o senhor vai sair? O que tem? Cuidem vocês. Tem que se levantar pastores entre vocês. Tem que se levantar gente séria no meio de vocês. Eu sou apenas mais um. A obra não é minha. A obra é do Senhor Jesus, mas que entram lobos vorazes quando sai um líder, entram. O que é que os outros têm que fazer? Tem que ter ovelha que vira pastor na hora, nem que seja no desespero. Tem que se levantar. E o que o pastor faz? O pastor tem duas armas, um cajado e uma vara. A vara para que é, pastor? Para descer na cabeça do lobo. E o cajado? Para apacentar as ovelhinhas e puxar, porque elas estão sempre querendo cair no buraco. Vocês pensam que não é assim mesmo, gente. Por isso que a gente fala assim, nossa, o pastor está cansado, né? Você não tem ideia. Nossa, pastor, o senhor está meio abatido. Passa. Quando Jesus voltar, tudo isso acaba. Verso 22 e 23, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim para aqueles presbíteros: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu fico pensando nesse texto, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, Paulo sabia para onde estava indo. Ele sabia, porque o Espírito Santo já tinha falado para ele, meu amigo, o negócio é o seguinte, você vai para Jerusalém e você vai ser preso, e vai ter muita tribulação. Cá entre nós, gente, que ninguém nos ouça, dá vontade ou não dá vontade de não ir para Jerusalém? O Espírito Santo fala assim para você, olha, deixa eu te avisar, já que você já preparou a mala, cadeias e tribulações te esperam.
será que eu ouvi direito esse chamado? Não é? Será que eu ouvi direito? Será que eu tenho mesmo que ir para Jerusalém? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O caráter de um líder cristão é o caráter da coragem. É ter coragem, mesmo sabendo da luta, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que esperam cadeias e tribulações, mesmo sabendo disso, um líder cristão não sai do seu posto e não deixa de obedecer ao Senhor. Ele obedece ao Senhor porque o Senhor o chamou. E aí ele diz para a igreja, para aqueles líderes, ele está falando com líderes, nos versos 31 e 32, certamente ele olhando para os olhos daqueles homens, ele já estava vendo que eles já estavam quase que chorando, porque depois eles caem em pranto. No verso 31 ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que a gente faz? O que a gente faz? Ele diz: vigiai, lembrando-vos do meu ministério, do meu exemplo. É isso que ele está falando. Sabe, irmãos, a Bíblia ensina que os líderes precisam ser homens e mulheres que tragam ao povo consolo, conforto. O povo estava ali chorando. Paulo diz: irmãos, vigiem. Os lobos estão chegando, vigiem. Agora lembrem-se de como que o Espírito Santo me usou para admoestar vocês, para trazer vocês à luz, para apresentar a vocês o caminho certo. Lembrem-se do meu ministério e façam a mesma coisa. Eu gosto de Paulo porque Paulo diz assim: olhem para mim e imitem a minha fé, imitem a minha vida. E nós, desejando assim uma certa falsa modéstia, a gente diz: não olhe para mim, olhe para Cristo. Não é assim que a gente fala? Não olhe para mim, querido irmão, olhe para Cristo. E a pessoa diz: onde é que está Jesus? Como é que eu olho para Cristo? Vai estudar na Bíblia. Aí a pessoa diz: mas eu leio e não entendo nada. Então vai, faz alguma coisa. Paulo não, Paulo diz assim: olhe para mim, olhe para mim. Imitem a fé que eu tenho, imitem o ministério que eu tenho. Isso que Paulo fala. Cada um de nós tem que ter essa coragem de dizer para cada um: olha, a vida não é fácil, a vida é difícil, há lutas, há tribulações, há cadeias nos esperando muitas vezes, mas em nome do Senhor Jesus, mantenham a fé e mantenham o ministério. Vocês têm uma carreira, assim como eu tenho uma carreira, continuem firmes e coloquem em prática o que Deus lhes deu. Amém, igreja? Agora a gente entende o texto de Paulo, por que aqueles discípulos choraram tanto. Porque Paulo disse: o tempo que eu fiquei com vocês foi muito curto, foram 3 anos apenas. Mas não esqueçam o que eu fiz. É isso que Paulo está falando. Eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa, mas eu quero dizer a mesma coisa. E eu acho que você tem que dizer a mesma coisa. Os seus filhos não vão lembrar dos grandes sermões que deram a eles, mas eles nunca, jamais se esquecerão de como vocês viveram, de como você tratou a mãe deles, como você tratou o pai deles. Eles nunca se esquecerão de quão sérios vocês foram para com o Senhor. Seus filhos já viram você de joelhos orando? E muitas vezes chorando na presença de Deus, tentando entender uma situação. Seus filhos já viram você com a Bíblia aberta, dizendo para Deus: Pai, fala comigo, eu não sei o que fazer.
Você olha com o seu marido, você ora com a sua esposa? Vocês oram em casa? Em suma, o que Paulo diz para esses homens é o seguinte: gente, Deus permitiu que eu ficasse aqui por algum tempo, eu estou indo embora. Vocês precisam acordar, vocês precisam se levantar, porque os lobos vão chegar. Assim que eu sair, os lobos vão chegar. Mas se vocês forem bispos que pastoreiam a igreja do Senhor, vocês vão proteger a igreja. Queridos, nós precisamos proteger a igreja. Quantos homens tem aqui? Fiquem em pé. Homens, fiquem em pé. Por favor, se você puder, obviamente. Vocês são líderes nesta sociedade. Eu não sou daqueles que diz a mulher não tem liderança. Eu não digo isso, nunca, jamais. A mulher tem liderança. Mas, biblicamente falando, o homem, você é o cabeça da sua casa. Se você é casado, você é o cabeça da sua esposa. Se não é o casado e vai se casar, também isso vai acontecer com você. Você é líder. E sabe o que tem acontecido com os homens na nossa sociedade? Estão acovardados. Estão com medo. As mulheres estão estudando, crescendo, são ativas, vão para o mercado de trabalho, e muitos homens estão perdendo espaço para as mulheres, não é verdade? E isso está trazendo para os homens medo, o que deveria trazer alegria, ou trazer simplesmente uma alteração de rumo, um rumo novo na sua vida, não. Tem muito homem com medo. Eu me lembro, fica um pouquinho em pé, um minutinho, porque eu acho que é importante isso. Eu quero que você guarde essa visão. Eu me lembro de um homem que um dia chegou para mim e disse: pastor, chorando, pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: não aconteceu nada, pastor, mas eu estou morrendo de medo. Eu disse: por quê? Eu estou com medo de morrer. Eu disse: você está doente? Não. Alguém está querendo te matar? Não. E por que você está com medo de morrer, rapaz? Pastor, e se eu estiver doente? Homem, você é o líder da sua casa, você é o líder dessa sociedade, você tem que se levantar, vocês têm que ser pastores da sua casa, pastores no trabalho, pastores nessa sociedade. E não é se candidatando, você pode até fazer isso, mas não é se candidatando a um cargo político que vai lhe dar autoridade nessa terra. O que vai lhe dar autoridade nessa terra é o seu caráter. Então, homem, vista-se da hombridade em Cristo Jesus e seja o líder da sua casa e desta sociedade em nome de Jesus. E as mulheres não vão ficar tristes comigo, porque é tudo que elas querem. Ouvi amém aí não? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza de ficar em pé. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero orar nessa noite com você. Tem um monte de mulher aí desesperada dizendo: fala mais, pastor, não dá tempo. Eu sei disso. Pastor, o senhor mandou ele sentar muito cedo. Eu já ouvi muita mulher dizer isso, que eu poderia traduzir assim: pastor, meu marido é uma ovelhinha. Não dá, meu filho. Seja um homem de Deus, um pastor da sua casa, em nome de Jesus. Quem quer ser o pastor da sua casa? Tem menos mãos do que homens levantados. Eu vou perguntar de novo, porque às vezes era aquele momento que você estava no zap. Quem quer ser o líder da sua casa e pastor nesta cidade? Está entendendo de pastor? Não estou falando de ser ministro evangélico ordenado para o ministério e cuidar de uma igreja. Eu estou falando de liderança espiritual. Quantas mulheres aqui querem pastorear suas amigas? Levanta a mão. As mulheres fazem isso melhor que os homens, né? Por isso que a gente não pergunta muito para vocês, porque vocês já estão na frente. Mas os homens precisam se levantar em nome do Senhor Jesus. Você quer orar comigo? Já que ninguém quer orar, vamos cantar alguma coisa e vamos embora. Você quer orar comigo? Ok, então fique em pé em nome de Jesus.
eu vou sentir muita falta de vocês. Pode ter certeza. Começo de agosto eu preguei o meu último sermão lá no Holy Hour. E mesmo estando em Curitiba, eu disse, eu não vou mais. Eu não vou mais por duas razões. A primeira, porque nós temos lá um líder, o pastor William, assumindo, para a glória de Deus, sob a liderança do pastor Pascoal. Mas em segundo lugar, eu não quero ficar chorando perto daqueles homens. Eu quero que eles sejam homens corajosos. Eu quero que eles sejam homens que digam, bem, saiu um, levanta três. Sim ou não? Eu sou apenas uma voz. E muita coisa linda vai acontecer ainda nessa igreja. Vocês são fantásticos. Vocês nos receberam com muito carinho, como família mesmo. O meu desejo de coração em nome de Jesus é que eu quero orar por vocês e eu quero que vocês orem por mim, pela minha esposa. Nossos filhos são adultos já. Mas ao invés deles deixarem a nossa casa, nós é que estamos deixando eles no Brasil. Só eu e a Vera estamos indo. E isso é o que mais pesa, né? Mas é necessário, para todo mundo é necessário. E principalmente você, homem, participe do Holy Hour, participe da FIEP. Vai ter aí dia 19 um encontro um dia inteiro só sobre ética. Se você falar assim para mim, não me interessa muito esse assunto, eu vou dizer para você, vá para você ser leão e não ovelha. Vá. Vai lá fora hoje e faça a sua inscrição. Agora, homens de Deus, se levantem e digam nesta cidade, aqui não, lobo voraz. Aqui tem servos do Deus Altíssimo. Diga na sua cidade, aqui não. Diga na sua igreja, aqui não, lobos vorazes. Diga no seu ministério, aqui não, lobos vorazes. Diga na sua casa, aqui não. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Princípios do Senhor são fantásticos, são incríveis. Porque os princípios não têm data, não têm tempo, eles não expiram. São verdades de Deus estabelecidas pelo Senhor, para a glória do Senhor. Eu quero estar, Senhor, entre os teus valentes. Ainda que muitas vezes o Senhor sabe muito bem que ali sozinho eu choro. E muitas vezes eu não sei que passo dar, eu não sei para onde ir. Mas eu te louvo, Senhor, porque nesses anos todos de vida cristã, o Senhor nunca permitiu que eu ficasse perdido, porque eu era perdido e fui encontrado pela tua graça. Pai, eu oro pelos homens aqui. Eu oro para que esses homens sejam homens de verdade, de caráter, de integridade. Eu oro, Senhor, para que esses líderes se levantem e digam, eu sou do Senhor Jesus e não tenho vergonha de dizer isso. Eu pertenço ao meu Deus e não estou à venda. Sou um homem de Deus. Eu sou pastor daqueles que estão ao meu redor. Querido Deus, eu oro pelas mulheres, para que sejam mulheres de Deus, que se ocupem, Senhor amado, de pastorear suas amigas e até as suas inimigas, com oração, com testemunho, com discipulado verdadeiro. Eu oro, Senhor, por esta igreja, pelo pastor Pascoal e por todos os demais pastores que compõem o colegiado pastoral desta igreja. Homens e mulheres que trabalham e muito, homens e mulheres que amam demais, homens e mulheres que têm sido braços e pernas do teu servo Pascoal.
Eu te louvo por eles, Pai, e te peço que sejam gigantes do Senhor, valentes do Deus Altíssimo, que odeiam o pecado e que amem a santidade acima de tudo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê graça para entendermos, ó Pai amado, que todos nós temos apenas uma pátria. A nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui saiba qual é a sua carreira e o seu ministério. Que o Senhor revele, que o Senhor mostre, e que, como Paulo, todos nós sejamos corajosos para dizer: eu vou percorrer esta carreira e terminar esta carreira guardando a minha fé. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, eu e minha família. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, que sempre foi tão presente na minha vida e no meu ministério. Obrigado, Senhor, porque ela ora por mim. Obrigado, Senhor, porque ela sustenta a minha vida com a sua fé. Obrigado, Senhor, porque o caráter dela me dá força para continuar a ser um homem justo e um homem de caráter, e cuidar dela o resto da minha vida e o resto da vida dela. Obrigado, Senhor, pelos homens do Holy Hour. Obrigado, Pai, porque esse ministério nasceu no teu coração. E como eu disse a eles, Pai, eu oro agora em nome de Jesus para que isso aconteça de verdade mesmo, porque é o desejo do meu coração, que eu não estou saindo do Holy Hour, eu estou ampliando o Holy Hour, porque nós vamos iniciar um Holy Hour lá em Montreal em nome do Senhor Jesus. Eu quero, ó Deus, ver homens falando qualquer língua que seja, mas homens que falem uma língua, a língua do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Então, Pai, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós queremos encerrar o nosso tempo, praticamente encaminharmos aí para o nosso fim, orando mais uma vez, porque nosso coração está hoje assim, dividido, não é? Difícil, a gente está orando, vendo a despedida do pastor Nasser, sua esposa, e o nosso coração fica assim, triste e ao mesmo tempo feliz, aquele misto de emoções. Mas também estamos muito gratos a Deus, porque na última quinta-feira o nosso pastor Pascoal e a Cleusa completaram junto com a gente aqui, juntos, os dois, junto com a gente, 27 anos de ministério nessa igreja. E nós estamos muito gratos ao Senhor, porque hoje a gente aprendeu que a gente é ovelha, e a gente precisa de pastores. E o meu coração é muito grato a Deus por há 25 anos estar sendo pastoreado pelo irmão, pela Cleusa. Eu queria convidar o pastor para chegar aqui mais perto, os pastores que estamos aqui, Nasser também, esposa, chegarem aqui porque nós queremos orar com o nosso pastor. E eu sei que a Cleusa está também ali assistindo, e eu não sei como é que a câmera vai se resolver aqui, mas eu queria que você, que está aqui com a gente, que é essa família espiritual junto com a gente, pudesse dar um abraço e um carinho para a Cleusa, que está assistindo a gente também. Então, se você é alguém que de alguma maneira tem sido tocado por Deus, nesses 27 anos de história do nosso pastor e da sua esposa aqui com a gente, dá um tchauzinho assim, né? Manda um tchauzinho, um abraço gostoso para a Cleusa. Cleusa, nós amamos você. Você faz parte dessa história com o pastor Pascoal, junto com a gente. E sabe, Cleusa e pastor Pascoal, a nossa história já está toda misturada com a história de vocês. Porque por meio de vocês o Senhor tem nos ensinado, tem nos pastoreado, tem nos conduzido. E a minha história é a história de alguns, adolescente aqui, depois jovem, tomando decisões de vida, seguindo a vida, depois casamento acontece, filhos nascem, e essas são as histórias das nossas famílias assim. A minha história é a sua, e essa igreja tem crescido, se desenvolvido, amadurecido, aprendido a viver para a glória de Deus, por causa desse ministério de vocês, e nós somos tremendamente gratos porque ele não acabou ainda, e porque o Senhor tem renovado, e tem
reservado ainda muitas surpresas para vocês e para a gente, graças a Deus. Não é verdade? Amém? Se você concorda, estende a tua mão para cá, porque a gente quer dizer: Senhor, abençoa o nosso pastor e a sua esposa. Queridos, chega mais perto agora, dá aquele abraço gostoso no nosso pastor. E assim nós vamos orar nesse momento precioso de Deus, como uma família que somos. Vamos orar? Senhor querido, muito obrigado, porque nos últimos 27 anos da vida dessa família, a família Piragini, o Senhor os escolheu, os chamou, os convocou para serem pastores das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas famílias. E há no nosso coração uma alegria muito grande por toda essa história, que se confunde com a história da nossa casa, do nosso lar, de cada lar aqui representado. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem feito dessa família espiritual uma igreja forte, bonita, ó Deus, e nós juntos como igreja queremos dizer para o Senhor: eis-nos aqui, usa-nos todos, Senhor, para a tua glória, porque queremos ser a igreja que cumpre a tua vontade nesse tempo. E Senhor, por isso nós reconhecemos a liderança do nosso pastor e da sua esposa, te agradecemos de todo o nosso coração por eles. Somos ovelhas e a gente dá trabalho. E obrigado, porque durante esses 27 anos, eles com muita coragem, com muita dedicação, com muito compromisso, talvez muitas vezes com lágrimas, nos conduziram aqui. E Senhor, só podemos pedir: abençoa-os, Senhor, abençoa-os com toda a sorte de bênçãos. Senhor, nesse dia que comemoramos esses 27 anos, clamamos: renova-os para a tua glória, Senhor. Ó Deus, renova a Cleusa, a sua saúde, a saúde do nosso pastor Pascoal. Presenteia-os mais uma vez com bênçãos do Senhor de saúde, mas também com sabedoria, com unção do Senhor. Ó Deus, para que eles possam continuar nos ensinando. Ó Deus, porque queremos aprender a conhecer o Senhor e a cumprir a tua vontade nessa terra. E o Senhor tem os usado para isso na nossa vida. Continua a realizar a tua obra neles e em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode bater palma para a glória do Senhor, agradecendo? Essa noite adorando ao Senhor, cantando assim: tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Fazer tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Pastor Nácio e a esposa vão ali na porta. A hora que você sair aqui, dá um abraço deles lá, tá bom? Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo
os homens, te agradeço. Te agradeço. Todos nós juntos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Só os homens. te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Todos nós juntos. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Pode ser mais forte essas palmas, né? Um culto como esse de celebração ao nome do Senhor Jesus, a gente agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele tem construído. Vamos orar juntos. Pai querido, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é a razão que temos em nossa vida, que é viver todos os nossos dias para a glória do Seu nome, fazendo a diferença nessa terra, sendo aqueles que por onde quer que ande, anunciem a Tua palavra. E como a gente já ouviu uma frase tão especial, falarmos de Jesus a todo tempo, mesmo que a gente não use palavras, falar através da nossa vida. Que assim seja ao sairmos daqui essa noite. Que a bondade do Senhor, que a graça, a misericórdia do Espírito Santo do Senhor e as consolações do Senhor esteja sobre cada um de nós. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, por esse banquete que experimentamos aqui hoje, Pai. Amém, amém. Não sai daqui, querido, como sempre aí, sem desejar essa graça de Deus na vida de alguém. Que a sua semana seja uma semana de bênção, amém.